Ele é relacionado até hoje a um dos episódios ditos mais violentos da história da igreja, mas a história não é bem assim. Não só a Santa Inquisição não é esse terror que é pintado, como esse santo morreu 10 anos antes de ela começar. E em vida tem um episódio de extremo pacifismo, enquanto o exército cristão avançava com espada pela terra dele, ele escolheu ir desarmado, sem dinheiro, sem cavalo, só com a própria voz. Eu tô aqui todo santo dia para a gente descobrir juntos todos os santos do dia. Eu sou o Tiago Lacerda, aqui do Hub Católico, e esse é o Todo Santo Dia do dia 8 de agosto. E hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu não vou te dar só a vida de um santo, eu vou te levar para o meio de uma guerra, para dentro de um mito que quase todo mundo repete errado, e mostrar como uma decisão tomada há 800 anos ainda ecoa na igreja de hoje. Vem comigo. A gente está no sul da França, começo ali dos anos 1200, e ali tinha se instalado uma doutrina que hoje a gente conhece como heresia cátara ou heresia albigense, proveniente, né, do nome da cidade, Albi. Para resumir muito rapidamente, os cátaros ensinavam que existiam dois deuses, né, um bom e um mau, o demiurgo, e que o mundo material, inclusive nós, seres humanos, o corpo humano, era obra desse demiurgo, desse deus mau. Levada a sério, essa ideia condenava o casamento, condenava ter filhos, defendia jejuns tão radicais que em alguns casos levavam à morte, inclusive era uma doutrina para o fim da vida. E essa doutrina não era um probleminha provincial, ela tinha proteção política forte, principalmente do conde Raimundo VI de Toulouse, o que dava era um poder que a igreja e até a monarquia francesa não conseguiam simplesmente ignorar. O Papa Inocêncio III tentou o caminho diplomático. Primeiro pediu ao rei da França que usasse a força contra os núcleos protegidos pelos nobres. Mas o estopim mesmo veio em janeiro de 1208, quando o legado papal, Pedro de Castelnau, quando o legado papal, Pedro de Castelnau, foi assassinado perto de Sanguilhes, crime atribuído sem prova definitiva a um agente do próprio conde Raimundo. Inocêncio III excomungou o conde e proclamou que a história chama de Cruzada Albigense. Guerra dentro da cristandade entre ditos cristãos, ainda que em um lado herege, num cantinho da Europa. É nesse cenário que entra o nosso destaque de hoje. São Domingos de Gusmão, cônego em Osma, na Espanha, um homem de estudo, passou 10 anos na Universidade de Palência antes disso, e mais 9 anos como cônego contemplativo, quase escondido, antes de fazer qualquer coisa em público. Em 1203, acompanhando o bispo de Osma numa missão diplomática, ele passa pelo Languedoc e vê de perto o estrago que a heresia cátara tinha feito ali, e toma uma decisão que vai contra o padrão da época. Em vez de chegar como os outros pregadores católicos, com luxo, escolta, um esplendor que, segundo os próprios relatos do tempo, ofendia os hereges, uma vez que eles eram contra tudo que é do mundo, São Domingos escolhe pobreza voluntária. Anda a pé, sem dinheiro, sem bagagem, debate em praça pública, funda em 1206 um convento em Bruy para mulheres convertidas de volta ao catolicismo, e ali nasce o embrião do que, com o tempo, vai se tornar a Ordem dos Pregadores. Só que a guerra, que havia sido proclamada, não parava por causa de São Domingos. O comando militar vai para as mãos de Simão de Montfort, que, segundo alguns relatos, até começou com boa intenção, mas acaba tomando um viés, diferente para tomar a terra dos condes de Toulouse para si mesmo. A cruzada, que chegava para corrigir uma heresia, acabava na prática também sendo uma guerra de conquista territorial. E nem o próprio Papa consegue mais trazer à tona, trazer de volta aquele propósito original. E São Domingos está ali, do lado de fora dessa engrenagem. Em setembro de 1209, ele entra em contato com Simão de Montfort. E na Batalha de Muret, em 1213, vitória decisiva dos cruzados,
O registro que existe dele não é o de um homem com espada, é o de um homem ajoelhado diante do altar da igreja de Saint-Jacques, rezando pelo desfecho da batalha. A guerra dele contra a heresia sempre foi outra: pregação, debate, exemplo, não a espada. Em 1215, com o apoio do bispo de Toulouse, São Domingos organiza formalmente a comunidade que vinha construindo. Ele leva o pedido para o Papa Inocêncio III, no quarto concílio de Latrão. Mas existia um cânon daquele mesmo concílio proibindo a criação de regras religiosas novas. O Papa orienta São Domingos a adotar uma regra já existente, a regra de Santo Agostinho, a mesma que ele já seguia como cônego regrante. E aqui a história quase trava. O Papa Inocêncio III morre em julho de 1216, antes de assinar a bula formal que confirmaria a ordem. É o sucessor dele, o Papa Honório III, quem assina em 22 de dezembro de 1216 a bula Religiosam Vitam. E é essa data, não 1215, que a Ordem dos Pregadores celebra oficialmente como a sua fundação canônica. E não é coincidência que na mesma década, do outro lado da Itália, São Francisco de Assis esteja fundando os frades menores, duas ordens quase ao mesmo tempo, resolvendo o mesmo problema. As cidades medievais estavam crescendo rápido demais para o modelo antigo de mosteiro isolado no campo dar conta. A igreja precisava de gente que pregasse e estudasse dentro das cidades. E foi isso que dominicanos e franciscanos passaram a fazer, inclusive ocupando cátedras nas universidades que estavam nascendo. E agora a gente vai entrar no mito que eu falei lá no início. É comum ouvir por aqui que São Domingos fundou a Inquisição. É comum, inclusive, ouvir grandes terrores da Inquisição. Sobre esse tema, eu já não vou entrar porque tem muita gente muito boa falando disso. Alguns links vão estar aqui embaixo. Mas a fundação de São Domingos sobre a Inquisição também é falsa e a linha do tempo simplesmente nos mostra isso. A Inquisição Papal já estava em operação desde 1198, 7 anos antes de São Domingos começar o seu apostolado no Languedoc. E ela só foi centralizada como instituição pela bula E ela só foi centralizada como instituição pela bula Excommunicamus do Papa Gregório IX em 1231, 10 anos depois da morte de São Domingos, que morreu em 1221. Ele nunca viveu para ver a instituição pelo qual é acusado até hoje. O que aconteceu foi diferente. Décadas depois, a ordem que ele fundou forneceu, sim, muitos dos bons e grandes inquisidores que o próprio Papa Gregório IX enviou a tantos lugares, assim como seus sucessores. Isso é verdade, mas é posterior a ele. E não pode ser colocado numa relação direta. É verdade, sim, que a Ordem dos Pregadores foi a grande ponta de lança com grandes nomes que trabalharam na Inquisição, com muitos santos e santas que estiveram à frente e salvaram não apenas o catolicismo, mas a sociedade, o Ocidente, a humanidade, dessas heresias, de heresias como as dos cátaros, que buscavam inclusive a morte dos seres humanos. Inclusive, uma piedo há inclusive uma piedosa tradição que indica que São Domingos teria recebido Santo Rosário das mãos da Virgem Maria. É importante dizer que nós não temos relatos da época falando sobre isso e nem da sua canonização em 1234, e em nenhuma crônica do século XIII. A primeira vez que essa história aparece é quase 240 anos depois, com o beato Alano de la Roche, um frade dominicano do final do século V. São Domingos morreu em Bolonha em 1221, depois de 3 semanas de doença, com cerca de 51 anos. Foi canonizado em 1234, 13 anos depois, rápido para os padrões da época. E o carisma que ele deixou para a ordem, oração, tudo, e o ministério da palavra, não parou com ele. Décadas depois, um jovem chamado Tomás de Aquino entra para a Ordem dos Pregadores em 1244, estuda em Paris e em Colônia, e escreve o que viria a ser um dos maiores marcos do pensamento cristão de toda a história. Santo Tomás de Aquino é filho direto daquilo que São Domingos organizou. Gente que reza, que estuda de verdade, que se preocupa em pregar
em louvar a Deus, em buscar as causas e os argumentos, em buscar as causas e os argumentos para a evangelização, para a conversão de todos os povos ao catolicismo, para que cada homem e mulher louve ao único Deus. Fico pensando nisso, São Domingos passou quase 10 anos escondido, estudando e rezando, antes de fazer qualquer coisa em público. A gente vive num tempo que cobra resultado, exposição, ação imediata, e ele mostra que dá para formar o caráter certo bem antes de aparecer. Que a gente não precisa emitir opinião a cada momento, a gente não precisa, assim que se converteu, decidir ser o grande pregador, o grande evangelizador. Todas as coisas na nossa vida precisam ser maturadas. Precisamos de paciência e perseverança. E diante da história de São Domingos, eu te pergunto: tá dando esse tempo de formação escondida para a tua própria vida? Ou tu tá correndo direto para aparecer, para falar, para emitir opinião? Me conta nos comentários se tu já pensou sobre esse assunto. Deixa o teu like, a tua inscrição e vem comigo para a lista do martirológio de hoje, porque São Domingos não é o único santo do dia. Para a gente falar dos santos de hoje, eu vou tomar a liberdade de pegar aqui o meu martirológio, o martirológio romano do Hub Católico. O link está aqui embaixo. Pode acessar em qualquer momento e nele tem conta todos os santos do dia, com responsabilidade de quem se preocupa com a geologia, com a história dos santos, que verifica os documentos do Vaticano, para que isso aqui chegue nas tuas mãos sem nenhum erro. No primeiro elogio, nós temos São Domingos, que foi o nosso santo de destaque de hoje. Ele que viveu no século XIII, mas como ele é um destaque, nós temos a memória obrigatória dele no dia de hoje. Qualquer missa que tu participar vai ter a memória de São Domingos de Gusmão. Então ele sai do tempo, ele rasga o véu do tempo e se torna um destaque. Primeiro elogio. A partir dele, nós temos, em ordem cronológica, os santos mais antigos até os mais novos. No segundo elogio, temos o santo segundo Carpóforo, Vitorino e Severiano. São sepultados na Via Ápia, mais ou menos 15 milhas de Roma. São santos do século III. No século IV, terceiro elogio, o santo Ciríaco, Largo, Crescenciano, Mêmia, Juliana e Esmeraldo, mártires do século IV que estão na Via Ostiense. No quarto elogio, São Marino, ancião de Anasargo, em Tarso, na Cilícia, região da Turquia, que foi degolado no tempo do imperador Diocleciano e do governador Lísias. Entre 300 e Santo Eusébio de Milão, bispo que reconstruiu a catedral dessa sé, que tinha sido destruída pelos hunos. São Severo, presbítero de Vienne, na Gália Leonense, no século V. São Múmulo, em Bordeaux, na Aquitânia, um abade da grande abadia de Fleury, em 678. Santo Emiliano, em Císico, no Helesponto, ali na Turquia. Em Císico, no Helesponto, na Turquia, no século IX. Um bispo que defendeu o culto das sagradas imagens e suportou com muitos tormentos na parte do imperador Leão e morreu no exílio, exilado pelo imperador Leão V. No nono elogio, São Paulo Quetixu. Na China, no ano 1900, ele foi martirizado pelas seitas dos Yehutan, esquartejado membro após membro. Santo Altimano, na Áustria, bispo de Passau, que fundou muitas comunidades sob a regra de Santo Agostinho e morreu em 1091. São Famião, em Galés, na Toscana, que distribuiu os bens aos pobres e morreu com seu hábito cisterciense em 1150. Em 1570, o beato John Felton, em Londres, mártir, que afixou publicamente a bula de excomunhão proclamada por São Pio V contra a rainha Elizabeth I, anglicana. O beato John Finlay, em York, também na Inglaterra.
Sacerdote e mártir sob o mesmo reinado de Elizabeth I em 1586. Em 1905, Bonifácia Rodrigues de Castro, Santa Bonifácia Rodrigues de Castro, na Espanha, fundadora da Congregação das Servas de São José, segundo o modelo da Sagrada Família de Nazaré. Santa Maria da Cruz, em Sydney, na Austrália, fundadora da Congregação das Irmãs de São José e do Sagrado Coração, morreu em 1909. Em 1921, a beata Maria Margarida Rossa Caiani, na Itália, fundadora do Instituto Franciscano das Irmãs Mínimas do Sagrado Coração. O beato Antônio Silvestre Moya, em 1936, na Espanha, mártir da Guerra Civil Espanhola. As beatas Maria do Menino Jesus e suas companheiras, em 1976, também na Espanha, sob a Guerra Civil Espanhola. O beato Antero Mateu Garcia, um pai de família espanhol na mesma Guerra Civil, em 1936, que morreu na Catalunha. Também com ele temos os beatos Cruz Laplana e Laguna e Fernando Espanhol Beldier, de Cuenca, na Espanha, um bispo e um presbítero da mesma diocese, os beatos Dionísio Luiz e Leonardo José, na Catalunha, dos laçalistas, o beato Filipe José Álvares Pérez, também laçalista, as beatas Maria do Carmo Zaragoza e Maria Rosa Androver Marti, em Vagirana, Barcelona, em Barcelona, dominicanas de Santa Catarina de Sena, o beato Nicolau de la Torre Merino, em Madrid, na Espanha, um religioso salesiano, e por fim, fora da Guerra Civil Espanhola, mas relacionado à Segunda Guerra Mundial, o beato Vladimiro Laskovsky, sacerdote mártir que morreu em Gusen, na Alemanha. Eu te contei com muita calma aqui. A gente viu a vida de São Domingos, como ela se relaciona e está intrinsecamente enraizada na história da igreja. Nós vimos os outros santos de hoje, muitos santos. Se esse conteúdo te ajudou, se te fez refletir, meditar na tua própria vida, se suscitou no teu coração algum pedido de intenção, alguma prece a algum santo, para que interceda por ti a Deus, considera virar, considera virar membro do Hub Católico, sendo um assinante Hub Uno, e compartilha esse vídeo para que os teus amigos também conheçam essas grandes histórias. Reza por mim, pela minha família, por esse projeto, deixa o teu like e a tua inscrição. E eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau.